fez-se a luz. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119. Todo mundo já ouviu falar desse salmo, que é o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Acho que pouca gente conhece seu conteúdo, mas todo mundo sabe que ele é grande. Mas nós vamos ler só 3 versículos. Salmo 119, versículos de 9 a 11. Salmo 119, versículos de 9 a 11. Acharam? Amém? Diz-nos a palavra do Senhor o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que o Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Ela dá início a um tema muito importante para os dias de hoje. Como que a gente deve fazer para evitar o pecado? Este é o livro, chegou. Vinda. Como fugir das tentações? Ou ainda, como impedir a ação maligna na minha vida? Na verdade, a resposta, digamos assim, mais conceitual eu acabei de ler. Eu quero evitar o pecado da minha vida. Lógico que eu quero fugir das tentações, se pudesse não ter nenhuma. Mas isso não é possível evitar. Mas eu posso conseguir vencer. Ou ainda, como eu posso impedir a ação maligna em minha vida? Aqui nos diz o texto que acabamos de ler, diz que nós temos que seguir o que está na palavra de Deus. E que isso tem que estar no nosso coração. Eu vou guardar a palavra no meu coração, e isso vai me permitir manter puro o meu caminho. Ora, mas no dia a dia, o que isso representa? Será que se eu ficar lendo a Bíblia, só lendo, isso vai resolver? Tem um monte de gente que lê, mas isso não transforma a pessoa. As suas atitudes não espelham o que ela leu, talvez porque não tenha compreendido, ou talvez porque não saiba como colocar aquilo em prática. E aí, na hora da prática, e é sobre isso que eu quero falar hoje, algumas pessoas começam a dizer o seguinte: não, porque a religião é uma coleção de não pode. Você não pode isso, não pode aquilo, tudo que você queria fazer, não pode. Tem uma música que eu não vou nem mencionar o cantor, mas ele diz o seguinte: que tudo que é moral é ilegal ou engorda. Tudo que ele gosta era imoral, ilegal ou engorda. Eu falei: puxa, você fez umas escolhas bem ruins, viu? Tudo que eu gosto é ilegal, é imoral, é engorda. Então dá a impressão de que alguém criou uma série de regras só para te fazer infeliz, porque tudo que você gosta não pode. E aí essa palavra não, ela começou a ter um significado diferente do que a palavra de Deus nos diz. Principalmente nos dias de hoje, se você começar a dizer não para aquilo que a palavra de Deus diz que é errado, você é intolerante. Você não podia agir assim. Você tem que aceitar as coisas dos outros, aceitar. Você é intolerante. Você tem que aceitar. Não, mas a Bíblia diz não, eu tenho que dizer não. Você tem que aceitar tudo. Você tem que ficar bem na vida. Tem uma expressão assim: você tem que ficar bem assim com os outros, né? Você vai dizer não, você vai ficar cara chato. Ninguém vai querer, ninguém gosta de uma pessoa assim. Isso, na verdade, é uma forma de pressionar a nós a fazer uma coisa que a Bíblia nos ordena: dizer não. E é sobre dizer não que eu quero pregar essa noite. Nós precisamos aprender a dizer não. Mas não no sentido de que eu vou dizer não porque eu quero aparecer, ou dizer não porque eu quero me sentir superior aos outros, porque eu quero estar sempre certo. Não é esse o caso, não é isso que eu estou falando. Mas porque eu temo ao Senhor, por temor a Deus, por obediência à sua palavra, eu preciso dizer não. E eu quero listar uma série de personagens bíblicos que fizeram exatamente isso. O primeiro, aliás, todos nós conhecemos muito bem.
O primeiro deles foi José. José do Egito tinha sido preso pelos irmãos, foi vendido como escravo, mas a palavra de Deus diz que o Senhor era com ele. Ele foi parar na casa de um oficial da terra onde ele estava, do Egito, e ele prosperou naquela casa, ele se tornou mordomo da casa. O oficial viajava e deixava tudo em cargo dele, era um homem rico. Mas aí a mulher do cara, a Bíblia não disse o José um jovem bonitão, ou alguma coisa assim, mas a mulher do cara ficou de olho nele. E lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, no versículo 7, ela esperou o momento certo que eles estavam sozinhos, segurou e disse assim: vem cá e deita-te comigo. Não foi ele que tomou a iniciativa, ele não fez nada. Ninguém ia saber. Mas ele disse: não. Disse: mas como não? Vem cá, não. O dono, o Potifar, o meu senhor, ele me deu tudo que tem aqui, menos você, que é a mulher dele. Por que eu pecaria contra ele? Mais ainda, por que eu pecaria contra Deus? Não! Nós sabemos a história. A mulher agarrou ele à força, pegou ele pela capa, ele fugiu. Ela usou aquela capa e acusou de tentativa de estupro. O que aconteceu? Porque ele disse não. Ele foi premiado, ele foi preso. Ele ficou 3 anos na cadeia. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José, porque ele tinha capacidade de dizer não. Em algum momento, no futuro, ele interpreta o sonho do faraó, é trazido à corte e ele se torna mais tarde o chamado príncipe do Egito. Por quê? Ele passa a governar o Egito, ele que salva o Egito da fome, e mais ainda, ele salva toda a sua família, da onde posteriormente veio o nosso Senhor Jesus. Então José é um personagem fundamental na história do cristianismo, mas ele teve que dizer não. Em algum momento ele disse não, isso eu não vou fazer. Eu estou prosperando, mas eu não vou fazer isso. Da prosperidade eu vou parar na cadeia. Mas ele disse não, e Deus o abençoou posteriormente. Nós temos um outro personagem também importante, Moisés. Moisés foi colocado no rio e foi considerado o filho da filha de Faraó. Ele era possivelmente o herdeiro do trono, ele era o filho da filha, ele seria, entre aspas, o neto de Faraó, e ele poderia estar na sucessão do trono. Só que em algum momento ele disse: não, eu não sou egípcio, sou judeu, sou israelita. Não, eu vou sair daqui e vou viver com meus irmãos. Alguém poderia dizer: mas qual o problema? Você fica na corte e depois dá uma mesada para os seus irmãos lá, dá uma ajudinha para o seu povo. A Bíblia diz que a atitude de Moisés foi uma atitude de fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, o capítulo da fé de Hebreus, nos versículos 24 e 25, diz o seguinte: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Essa frase não precisa repetir todo dia. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele disse: não, eu não quero ficar na corte, esse aqui não é o meu lugar, aqui é os prazeres transitórios do pecado. Era um povo pagão, adoravam deuses estranhos, faziam coisas que desagradavam a vontade de Deus. Eu quero ficar com o povo de Deus. Qual foi a consequência disso? Ele deixou o palácio e foi viver como boiadeiro. Ele foi ser um pastor de ovelhas no meio do deserto, e isso por 40 anos. Não foi uma semana, não foi nem 3 anos como foi José, 40 anos. Mas aí, quando Deus precisou de alguém para liderar o povo de Deus para sair do Egito, ele aparece para quem? Para aquele que sabia dizer não. Ele disse não para o pecado, preferiu sofrer com o povo de Deus. Ele ficou 40 anos no deserto. O que será que ele pensou nesses 40 anos, hein? Um dia Deus vai me aparecer e vai me recompensar. Ele não pensou absolutamente nada disso, é porque não havia nenhuma promessa sobre isso.
Disse, olha, um dia Deus vai buscar um libertador e esse libertador sou eu. Não sabia de nada disso. Ele estava pastoreando o gado dele lá, ele viu um fenômeno estranho, uma sarça que ardia, não se consumia, e foi lá ver se Deus... Vem cá, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu vim agora porque eu vou enviar você para tirar as pessoas de lá. 40 anos depois, ele escolheu aquele que sabia dizer não. Nós temos um outro personagem ainda, Daniel. Daniel era um príncipe entre os hebreus e ele foi levado preso para a Babilônia. Lá no capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Ele foi levado preso, mas ele foi levado não como escravo, ele foi levado para ser educado na corte da Babilônia, para servir na corte. Ele era uma pessoa educada, ele sabia ler, por exemplo, o que não era uma coisa comum na época, nem todo mundo, a maioria não sabia. Ele era uma pessoa oculta. Então ele foi levado para servir a corte lá do rei da Babilônia. Mas ele tomou uma decisão. Ele disse não. Por quê? Lá no versículo 8 de Daniel, no capítulo 1, ele diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele disse não. Mas será que ele disse não? Mas sabe o que é? Que a comida, ela tinha veneno. Ou então ele estava fazendo uma dieta diferente. Não era isso não. E que ele disse assim, isso aqui representa algo fora da vontade de Deus, um povo pagão, e eu não vou me deixar contaminar porque eu não quero participar do conforto dessas pessoas, da comida que eles comem, porque eu vou se tornar igual a eles. Eu não quero me tornar igual a eles. Eu quero ser separado, eu quero ser santo. É exatamente o significado da palavra separado. Eu quero ser santo. Então eu vou pedir, em vez de dormir numa cama confortável de penas, eu vou dormir no chão. Em vez de comer aquelas comidas, e não vou dizer, eu não estou falando da qualidade da comida, mas o que ela representava, eu vou comer legumes. Em vez de tomar o vinho do rei, eu vou beber água. Eu não quero me misturar, eu quero ser separado. Eu digo não. Deus abençoou essa atitude de Daniel, abençoou tão grandemente aquele homem, de que ele foi o conselheiro de 3 reis seguidos. 3 reis seguidos pediram o conselho dele. Ele já era velho quando Deus, para julgar a Babilônia, fez uma inscrição na parede, um fenômeno sobrenatural, e ninguém sabia interpretar. Você não tinha um cara já aposentado, velhinho lá, e ele saberia dizer isso. Chamaram Daniel de novo, porque aquele homem, usado por Deus, ele sabia dizer não. Esse eu não quero me contaminar, eu quero me santificar, e para me santificar eu tenho que dizer não. Você acha que todo mundo gostou disso? O primeiro que não gostou foi o chefe dos eunucos. Não, isso aí pode dar problema e vai dar problema para mim, porque se esse negócio da comida que você está querendo aí der errado, quem vão cobrar a responsabilidade de mim que tinha que cuidar de você. Já começaram a reclamar assim, não. Se a minha atitude é de Deus, vai dar certo. E deu mesmo, porque Deus estava com ele, porque ele soube dizer não. Quantas vezes eu vejo pessoas que se dizem cristãos, mas querem usufruir os prazeres do pecado, eles não querem se separar. Já começando, eu sou separado junto, entendeu? Eu não sei como é que pode um negócio desse, você está separado e junto ao mesmo tempo. Eu vou viver junto com todo mundo, mas eu sou separado por Deus. Mas não, você está junto, você faz a mesma coisa. Uma vez eu vi uma brincadeira assim, ele tem orelha de porco, focinho de porco, rabo de porco, mas não é porco, é porca. Não, você é da mesma família. Não, mas eu faço tudo que os outros fazem, mas eu sou separado. Eu sou separado para Deus. Então você faz igualzinho. Foi o que Daniel quis dizer, não. Se eu faço tudo que os outros fazem, eu sou igual a eles. Eu não sou igual a eles. Por isso que eu me separo. Eu digo não. Nós temos que dizer não. Ah, mas isso aí eu vou perder meus amigos. Vai mesmo. Ah, mas isso aí muita gente vai acabar. Vai mesmo. Talvez isso traga problemas. Isso mesmo. Mas Deus está fazendo isso. Por isso que eu falei no início. Eu não estou fazendo isso para aparecer. Eu não estou fazendo isso para ser do contra. Eu estou fazendo isso com uma atitude de fé. Uma atitude de obediência à palavra de Deus.
Falei de 3 personagens do Velho Testamento. Eu vou falar de 3 nãos que o próprio Senhor Jesus nos disse. Disse não para nós, está na palavra de Deus. Estava no deserto, 40 dias de jejum. Satanás chega e diz assim: você é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Eu disse: não. Eu estou com fome, eu tenho esse poder, porque mais tarde ele fez isso, ele multiplicou pães, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás disse: mas se joga daqui de cima, você não tem poder? A Bíblia diz, e olha, ele cita a Bíblia, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que segure se você tropeçar em alguma pedra. Eu disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não vou fazer isso. Não. Segundo, não. Eis a glória do mundo, ela vai ser toda tua, se prostrado me adorares. Não. Glória somente a Deus. 3 nãos. E o resultado foi a cruz. Mas ele é o autor e consumador da fé por causa disso. Ele é o nosso Salvador. E ele teve que dizer não. Teve que dizer não. Por que é que nós teríamos que ter vergonha ou sentirmos constrangimento de dizer não? Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 João 2,16. Em 1 João 2,16 é um texto que fala bem, resumindo, como se fosse um resumo das tentações de Jesus. Ele fala o seguinte, 1 João 2,16. Vamos começar do versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus é dizer não para o mundo, é dizer não. Não para a concupiscência da carne, os desejos da carne, os desejos dos olhos. Não existe nada mais exemplar dos desejos dos olhos. Eu sei que muitas senhoras me perdoem, não vão gostar. São as vitrines do shopping, né? Mas nossa, olha, está em liquidação. Eu nem preciso, mas está em liquidação. Estou com vontade de comprar, porque aquilo está me chamando a atenção. Venha, compre. Isso é uma das maneiras, mas é o mesmo artifício que Satanás usa para outras coisas. A concupiscência dos olhos. Olha aqui, você pode ter isso, você pode fazer aquilo. Venha. E eu preciso aprender a dizer não. A soberba da vida, eu preciso aprender a dizer não. Eu não posso trocar as minhas convicções pelas conveniências. Dizer não é não trocar as nossas convicções pelas conveniências, que é o que o mundo nos ensina a fazer. Isso aí é conveniente para você, mas é contra a vontade de Deus. Então é não. Eu tenho convicção de que ele está errado, não vou fazer. É não. Então eu preciso aprender a tomar essas decisões em função das minhas convicções. Eu não vou trocar minhas convicções por conveniências. Uma das coisas que às vezes é difícil tomar a decisão é que está lá em Apocalipse 18,4, quando eles estavam falando sobre a grande Babilônia. Lógico que aquilo ali é uma representação da luta do bem e do mal. E tem uma assim: saí dela, povo meu. Está se referindo à cidade, a grande Babilônia. Sai dela, povo meu. Nós temos que sair. Nós temos que sair. Nós temos que, não, eu vou enfrentar. Só se Deus falar isso para você, porque nós temos que muitas vezes fugir mesmo. A Bíblia não diz: enfrente os pecados da mocidade, fugir das paixões da mocidade. Você tem que fugir. Não, eu não quero isso. Não quero para a minha vida, eu vou me manter afastado. Nem que eu tenha que me afastar de sair da onde eu estou. Sai dela, está ali é um lugar onde a vontade de Deus não quer você. Deus não está sendo glorificado ali. Há pecado, não é o que está a palavra de Deus dizendo. Saia dali, diga não. Quando eu faço isso, o que eu vou ganhar com isso? É uma pergunta muito chata, viu? Será que a gente só age porque eu vou ganhar alguma coisa?
Não bastaria ser só obediente, assim, sendo obediente eu vou estar agradando meu pai, ele gosta de obediência. A Bíblia diz isso claramente, que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus quer a nossa obediência, Deus sempre honra a obediência, nós devemos fazer em obediência. Mas se você quer um bom motivo, eu posso lhe dar. Está em 1 Coríntios 10, 13. Há uma promessa em 1 Coríntios 10, 13, uma promessa muito importante para a nossa vida, para aqueles que querem dizer não. 1 Coríntios 10, 13. Esse é um texto que eu conheço de cor e eu acho que todo cristão devia saber também. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Há uma promessa de Deus. Assim, olha, Deus não te prometeu que você não vai ter tentações, que você não vai ter problemas. Nunca houve essa promessa. A promessa está aqui. Quando você tiver, você tenha certeza que Ele vai estar com você e que Ele não vai deixar que essa provação seja maior do que você consegue suportar, porque se isso acontecer, Ele vai apoiar e vai dar mais força para que você consiga. Então, pela fé, eu tenho que me apropriar dessa promessa. Dizer assim, não, tem um problema ali, eu não tenho condições de enfrentá-lo, mas Deus já me dá força para isso, porque tem uma promessa sobre isso. Vou ter força de dizer não. Eu me lembro, isso é um exemplo pessoal meu, talvez muito simples, mas há mais de 20 anos atrás, estava dando aula numa universidade, não vou citar o nome para não constranger pessoas, e aconteceu um negócio muito chato, né? De que eu estava dando aula para uma turma, a turma tinha 110 alunos, que já é um absurdo, 40 deles eram dependentes, ou seja, eram repetentes do ano anterior, e nem metade assistia a aula, nem metade. E eles começaram a reclamar depois da primeira prova, porque não foram bem na prova. E eu comecei a fazer chamada. No primeiro dia que eu fiz chamada, tinham 27 assinaturas falsas, ou seja, tinham 27 assinaturas de pessoas que não estavam presentes. E eu comecei a fazer a chamada. O resultado é que mais da metade da turma abandonou o curso por falta. No semestre seguinte, eles foram ao reitor e disseram: nós não vamos assistir a aula se o professor Valdemar continuar lá. Pelo simples motivo, não era a qualidade da aula, que eu fazia a chamada, né? E eles não estavam presentes. E aí o meu coordenador chegou e disse: eu vou tirar você dessa matéria e você pode escolher a matéria que você quiser. Nós queremos que você dê aula aqui, nós gostamos de você como professor, você pode escolher a matéria que você quiser, menos essa. Eu falei assim: então pode me demitir. Não vou aceitar. Mas por quê? Porque se eu aceitar, os alunos vão saber que eles podem tirar o professor a hora que eles quiserem. Não houve nenhuma falha da minha parte. Mas é porque o índice de reprovação foi alto. Eu não reprovei ninguém, eles se reprovaram, eles faltaram. Eles perderam a matéria porque não compareceram, não foi por causa da prova. Eles nem apareciam na aula, mas eu fazia a chamada, que era o certo. Eu já havia aprendido, para quem está na internet, né? Não, faça vista grossa, dá presença, nunca faça isso. Vou dar 2 exemplos. O sujeito estava dirigindo o carro, bateu o carro, um acidente grave, o seguro falou assim: não vou pagar. Por quê? Porque segundo o livro de presença, ele estava lá na universidade no momento, não era ele que estava dirigindo, era ele, mas alguém deu presença para ele na universidade. A seguradora foi lá, usou o livro de presença: não vou pagar nada. Viu? Porque houve uma injustiça. Alguém assinou por ele que ele estava presente, ele não estava. Quando ele bateu o carro, o segurador se recusou a pagar o carro. Outro, o sujeito estava assaltando no metrô e foi preso. Não era eu não. Eu estava presente lá na universidade e tal. Olha aqui a lista de chamada com meu nome assinado. Ele era bandido e se livrou porque alguém assinou por ele lá do outro lado. Mais um exemplo. Nunca faça isso. Mas faça a vista grossa. Não, eu não vou fazer. Terminando a história, eu disse: não, pode me demitir. E ainda falei embaixo do meu coordenador: vai fazer falta para a minha vida, eu estou precisando desse dinheiro, faz falta para o meu salário, eu não ganho bem, vai fazer falta, mas eu preferi pagar o preço e eu fui demitido. 1 ano depois, fui convidado para ir dar aula em outra universidade para ganhar muito mais do que era na outra, e foi uma bênção.
onde eu dei aula por muitos anos. O Senhor me honrou. Ele honrou porque eu disse não. Nós temos que ter coragem de dizer não. Não quando a injustiça está à nossa porta. Não quando alguma coisa você sabe que é contra a vontade de Deus. Você sabe que aquilo ali não vai dar certo. Mas se eu fizer isso, vão ficar triste comigo. Ou fulano não vai me amar mais. Ou ele vai ficar de cara feia comigo. E o que Deus vai pensar de você? Diga não. Diga não. Porque tenha certeza da promessa. Ele vai te dar força para você aguentar. Aguentar o tranco e aguentar as consequências. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. É o complemento de 1 Coríntios 10,13. Que ele diz: você pode, por quê? Porque eu vou acrescentar forças. Então eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece, inclusive dizer não. Amém? Vamos ver, para terminar aqui, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Só para terminar, dizendo o seguinte: você não está só. Não é só você que faz isso. Você não está só. Você não apenas tem a força do Senhor que vai te fortalecer para passar por dentro da tempestade, para suportar a pressão do mundo, para ter coragem de dizer não e enfrentar as consequências. Mas lembre o seguinte: você não está só. Hebreus no capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz o seguinte: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas, pessoas que disseram não, e eles estão torcendo por nós. Nós vamos fazer isso olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, e Ele vai nos abençoar. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que ela nos sustente, Pai, que a Tua presença nos sustente, que hoje, Pai, saímos daqui com a convicção de que precisamos dizer não muitas vezes. Isso pode nos constranger, pode nos trazer problemas, mas é obediência à Tua palavra. Queremos fazer disso um ato de fé, na certeza, Pai, de que Tu sempre honras a obediência, e que Tu estarás conosco para nos dar a força necessária para enfrentar as tribulações e as tentações, força necessária para enfrentar as consequências das nossas atitudes, que a tomamos por fé em Ti, na certeza de que, olhando para o autor e consumador da fé, estamos no caminho certo da Tua presença. É o que te imploramos em nome dEle, em nome de Jesus. Amém.